Paz do Senhor Jesus a todos. Estava vendo na internet sobre os três números que mostram um impressionante número da fome na América Latina, segundo o site BBC News. A fome na América Latina alcançou no ano passado um patamar que não se via há décadas. Segundo o mais recente relatório, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, sobre segurança alimentar. De acordo com a ONU, a América Latina foi a região na qual o número de pessoas passando fome mais cresceu. E na América Latina são cerca de 60 milhões de pessoas que passam fome. E 267 milhões de pessoas estão com a situação de insegurança alimentar. A mensagem de hoje se localiza no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 e também o versículo 2 da palavra do Senhor. E diz o texto: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu quero me prender na parte A do versículo 2 da palavra de Deus, que diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças ao Egito. E o tema é no limite de Deus. Vou repetir para você: no limite de Deus. Existem 7 tópicos relacionados com esse versículo da palavra do Senhor. E o primeiro é a emergência. Havia fome na terra. E você vai notar no versículo 1, sobrevindo fome na terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 10, diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E nesse caso, Abraão vai ao Egito. Mas aqui no versículo diz a palavra do Senhor que apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito. Ao longo também de nossas vidas passamos por alguma emergência. E isso faz parte. Note que no versículo diz: sobrevindo fome à terra, porque era em grande proporção. E você está em emergência? Eu quero lembrar o tema no limite de Deus. O segundo tópico é aflige a todos. Vou repetir a parte do versículo que diz: sobrevindo fome à terra. E você acha que só Isaque tinha um grande problema em suas mãos? E você pode lembrar quando nós éramos crianças, até brincamos de batata quente? Batata quente, 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 e vai passando, queimou. Isaac precisava de uma solução.
Isaac precisava de uma solução que era para ontem. Isaac, em outras palavras, precisava tomar atitude relativo à fome que havia naquela terra. E a pergunta é: e quais são os seus motivos? Será que realmente eles são sérios? No quarto tópico, Deus dá a direção, mas o sair é seu. No versículo 2 diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu quero deixar bem claro para você que era uma situação perigosa sair da direção de Deus. Diz o versículo, vou tornar a repetir: Apareceu-lhe o Senhor e disse. Apareceu-lhe o Senhor e disse. E a pergunta é: e você? Ouviu a voz de Deus? Quinto tópico, Isaac carrega a bênção de Deus e seus sonhos. Note que no versículo 2 da palavra do Senhor, fica na terra que eu te disser. E a bênção de Deus, Isaac não poderia perder em hipótese alguma. Como assim os seus sonhos? Eu quero ler aqui o capítulo 25 de Gênesis, da palavra do Senhor, que diz assim: Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Ber-lai-roi. Isso no versículo de número 11. Logo, Isaac tinha a bênção de Deus. E o significado dessa palavra Ber-lai-roi, poço do Deus vivo que me vê, segundo o dicionário. Sexto tópico, quero lembrar você o tema No Limite de Deus. O sexto tópico, sua família e futuro depende da exata decisão de Isaac. Vou repetir para você esse sexto tópico. Sua família e futuro depende da exata decisão de Isaac. E a pergunta é: será que é fácil decidir quando envolve outras pessoas? O que é bom para você também vai ser bom para as outras pessoas? Eu lembro-me que uma certa feita, no trabalho, um amigo meu me disse a seguinte frase: tem gente que só olha para o seu umbigo. E você? Já pensou se você tem uma exata decisão? Sabe de uma coisa? Me lembro que quando entrei para trabalhar numa empresa, eles usam o seguinte jargão, que eu levo comigo até hoje: na dúvida, não faça. Sétimo tópico, lá do céu Deus fala, mas na terra quem ouve é você. Aceita. Você já ouviu aquela expressão, como eu já ouvi, até comento ela. Quem avisa, amigo é. Eu quero ler o versículo novamente, versículo 2, e quero concluir com os versículos 3 e 4 da palavra do Senhor,
juntamente com o versículo 5. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É bem certo que Deus nos deu inteligência para tomar atitudes, mas tem uma ou outra que ela pode ser muito desastrosa, muito perigosa. E precisamos, certamente, que Deus fale conosco. Note que Deus apareceu para Isaac. Quero só repetir aqui uma parte do versículo que diz assim: Serei contigo e te abençoarei. Serei contigo e te abençoarei. Aleluia, oh glória. Lá do céu, Deus fala, mas na terra quem ouve é você. Então, o que fazer? Aceita. Quero repetir aqui o versículo base desta mensagem. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis. Que Deus abençoe os nossos corações em nome de Jesus.